que o bom mestre sempre esteja nos corações a todos confiados residentes planetários terrestres. Hoje ficamos de dialogar um pouco sobre Thoth. Thoth. Não é? Isso mesmo. Sobre Thoth, esse símbolo da sabedoria egípcia, que como símbolo da sabedoria egípcia, Thoth, ele tinha uma grande missão, um grande propósito, que Thoth, juntamente com Anubis era o responsável por fazer a passagem para o mundo dos mortos. Era aquele que pegava o último sopro da vida e que fazia o encaminhamento para o mundo dos mortos. Assim, quando havia o desencarne, Anubis ficava responsável por diligenciar o caminho para a jornada do encontro com a justiça de Osíris, para o grande portal de Osíris. E Thoth era aquele que ficava a escrever, porque Thoth foi o responsável pela propagação da escrita, da literatura, da matemática, da astrologia, tudo que há de conhecimento materializado no planeta Terra. Boa parte veio dessa força, dessa potência chamada Thoth, que posteriormente vocês entendem como a tábua de Esmeralda, que foi de Hermes, não é? Sim, Trimegisto, né? Isso, Trimegisto. Então, Thoth, ele estava ali diante do grande tribunal de Osíris, diante da pena e diante do coração. A pena da deusa Maat. A grande deusa Maat disponibilizava uma das suas penas para que o coração daquele ser que estava encarnado fosse mais leve do que a pena da deusa Maat. Do contrário, estaria renegado a entrar no mundo majestoso, do que eles entendiam os egípcios, não é? Então, Thoth estava ali com a sua cabeça do pássaro chamado Ibis. Não sei se vocês já viram um pássaro Ibis. O pássaro Ibis tem um bico bem pontiagudo e ele é natural das savanas africanas, muito comum nas savanas africanas. E o pássaro Ibis, assim representando também, ora o deus Thoth também estava representado com a cabeça do chacal, o que diferenciava que horas estava com a cabeça do chacal, horas com o pássaro Ibis. Ibis estava quando estava a enaltecer a sabedoria. O chacal, quando apoderava-se algum campo energético negativo, deletério, que precisava de uma grande defesa. No tribunal de Osíris estava o Ibis, a cabeça do Ibis, porque ali era majestoso a sabedoria. Em alguns embates para proteger as grandes bibliotecas, tanto projetadas, materializadas aqui neste planeta, quanto as etéricas, a cabeça de Thoth não ficava mais de Ibis. Então, Thoth foi o responsável pelos escritos, pelas grandes literaturas, pelos contos que assim puderam nascer as lendas dos outros deuses, de Ísis, da deusa Maat e de tantas e tantas e tantas e tantas sequelas literárias que vieram da civilização egípcia. Eu até coloquei aqui Thoth também. para mostrar a cabeça de Ibis, essa cabeça aqui. Ibis, Deixa sim. eu mostrar aqui pro pessoal. Aqui. Ibis. Este é o pássaro Ibis, não Pássaro Ibis, tá vendo? Aqui. Este é o pássaro Ibis, não é? Então, Thoth, representante da grande sabedoria, ficava em uma grande biblioteca, uma biblioteca materializada. Por óbvio, no Egito, estava em um sistema de milhões de anos. Não estamos falando de milhares, mas sim de milhões de anos. Então, Thoth traz a sabedoria materializando diante da sutileza, principalmente da frequência do som.
Os sacerdotes, à época, para a construção das grandes antenas, que são as pirâmides, dos grandes portais comunicativos com outras orbes, com outras dimensões, assim por meio das ondas sonoras, aprenderam com um Deus Thoth. Diga-se Deus por conta de uma consciência materializada, caríssimos. Não entendam somente o processo encarnatório. Estamos falando em uma época em que o planeta Terra estava em uma sutilização, em que ainda era possível o revestimento de fagulhas sutis. Os deuses egípcios eram fagulhas sutis que estavam interdimensionais, ou seja, entre dimensões, e por conta disso, ainda da leveza da limalha terrestre, ainda potencializava tais materializações, trazendo deuses, trazendo personalidades de consciências sirianas, trazendo de consciências sirianas para a grande organização, para o grande aproveitamento do planeta Terra, para que as potências, para que os seus próprios fundamentos planetários fossem fundados, de acordo com os grandes laboratórios. Thoth, assim como tem a fitoconsciência, tirei todo o arcabouço da fitoconsciência, que materializei em parte para todos vocês, por meio da boticária, não é? Ana Cristina. Da voluntária boticária. Fiz baseado em um dos grandes livros que contém na biblioteca de Thoth, falando sobre a botânica e consciência. O livro é Botânica e Consciência. Esse livro está na biblioteca de Thoth. Assim como aprender com esta consciência. Thoth representa em sexta dimensão, estamos falando em plano de sexta dimensão, uma grande consciência pulsativa que disponibiliza aprendizados, disseminando para a unificação de consciências e, consequentemente, aqueles que estão em interconexão com o planeta Terra. Então, caríssimos, diante do livro Botânica e Consciência, que trouxe um dos capítulos chamado Fitoconsciência, não é? Traduzindo para a língua de vocês, não é? Fitoconsciência, está revestido todo o poder do compartilhamento da consciência curativa das plantas de forma etérica, de forma majestosa. Não se extrai a consciência das plantas, apenas ela compartilha parte da consciência dela para que, revestido no poder da geometria bocal, equalizando-se com todos os pontos da sua língua, do céu central da sua boca, assim como está ligado com o macrocosmos. Porque assim Thoth, ele traz que tudo que está abaixo é o mesmo que está acima. Está na tábua de esmeralda, trazida e materializada por Hermes. Então, em consciência de Thoth, Hermes em consciência de Thoth. Então, a verdade é sempre a verdade, já dizia Thoth. E é revestido até hoje. A verdade sempre será a verdade. Caríssimos, a verdade sempre é a verdade. Não há como alterar a verdade, mas a busca pelas verdades, pela sua verdade em consciência, eis o grande propósito de cada um que está aqui encarnado no planeta Terra. Não buscando verdades distintas, mas enquanto vocês não alcançarem o poder da unicidade, de entender que vocês juntos formam a unicidade divina para o alcance da elevação planetária, ficará muito difícil, caríssimos, para vocês. Haverá ainda sofrimento. Enquanto houver desperdício, enquanto houver desperdício alimentar, por exemplo, quando você desperdiça comida no seu prato, você está condenando automaticamente uma outra pessoa a passar fome. Isto é a lei hermética.
É a lei que traz de Hermes, é a lei que vem de Thoth. Este grande poder central de consciência, de sabedoria, que estará a revestir a todos vocês. Não sei se está dando para entender. Dá para entender. Então, caríssimos, Thoth em consciência com pentagrama, cubo de Metatron, geometrias, matemáticas, aritmética, tantas e tantas e tantas consagrações de conhecimento nascem desta consciência que todos vocês hoje conhecem como Thoth. Diga-se deuses, não como concorrentes de Deus, Pai, Mãe, Consciência, Sim. mas como fagulhas iluminativas, porque são seres interdimensionais e como interdimensionais eram como se fossem secretariados de uma grande consciência. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência é a fonte criadora e a fonte inteligência e tem os seus fractais, as suas mônadas, seus fractais, e assim interdimensionalmente vinham esses seres que hoje o planeta já não mais tem a sutileza de recepcionar tais seres. Estou perguntando o que é Tábua de Esmeralda. Foi um texto escrito por Hermes Trismegisto que deu origem, inclusive, à alquimia e a outras coisas. O pai Damião está falando aqui. Sim, a alquimia nasce de todo o poder que estará ali alicerçado na sabedoria da Tábua de Esmeralda, trazida pela sabedoria de Thoth. Então, aqueles que fizeram as traduções da Tábua de Esmeralda, por que de Esmeralda? Porque era feito da matéria esmeralda, não é? E todos aqueles que fizeram as suas traduções, alguns deturparam aquilo que estavam ali dito. E, consequentemente, a alquimia colocada nas mãos de pessoas desviantes da luz, propagou-se a queda planetária, a queda energética. Começou a ter ainda mais o egoísmo, o sistema de poder de manipulação. Uns querendo interferir no destino do outro. Quando você aplica a alquimia para manipulação, significa que você está adentrando na lei do livre-arbítrio. Você está interferindo no macrocosmo e no microcosmos. Você está rompendo o fluxo natural da organização, da grande lei da vibração. Thoth traz a lei da vibração. Foi passado para todos vocês de Águas de Aruanda estudar as leis herméticas, não é? Coloco aqui para que vocês também estudem as leis herméticas, não é? As leis básicas herméticas, para que vocês entendam cada vez mais a profundidade do que estou aqui a dizer. A teoria das cordas nasce da grande sabedoria de Thoth. Então poderíamos concluir, antes que alguém me pergunte, que tudo que há de sabedoria no planeta Terra vem de Thoth, uma grande maioria. Uma grande parte da maioria de todo o conhecimento que está alicerçado em planeta Terra vem da vibração consciencial de Thoth. O grande cérebro de cristal, assim como ele era chamado, o grande cérebro de cristal. Thoth, em algum momento, ele revestiu alguns tipos de crânios de cristais, não estou falando de Lemúria, estou falando de Thoth ainda, revestiu fragmentos da sua inteligência, da sua sabedoria, em crânios de cristais e espalhou por todo o universo, todo o cosmos. Não está espalhado somente para o planeta Terra. Ele pega em suas mãos, de maneira metafórica, não é? Já que estamos falando em consciência, e com o grande sopro que impulsiona, propagou-se os crânios de cristais, fagulhas de inteligências de sabedoria. Se algum de vocês alcançasse um desses crânios, tamanha sabedoria que contém esses crânios, imediatamente chegaria-se à loucura de tanto conhecimento que a pessoa seria revestida. Por isso que no planeta Terra, as etapas de conhecimento são aos poucos, gota a gota.
degrau por degrau, para que vocês vão expandindo a consciência, internalizando para poder estar preparado para o próximo degrau. Porque se assim vocês recebessem de maneira imediata, chegaria a ser a loucura. Não a loucura de falar coisas bobas, mas a loucura de não saber exatamente coordenar diante da máquina de cérebro. O cérebro de vocês não teria potencialidade. Entendi. E Totti ainda diz que na anatomia humana terrestre, vocês utilizam de 5 a 6% somente do cérebro. 95 a 94%, 93%, uma margem mais ou menos desta quantitativo, ficam negligenciados. É justamente essa parte cerebral que precisa ser expandida. Percebam que naturalmente vocês utilizam o percentual mínimo. E vem como grande desafio a expansão de mais 1%, de mais 2%. Aquela pessoa que já acessou o inconsciente coletivo, que já se preocupa com o outro, verificando que cada um é porque o outro está também, já alcançou mais 1% na expansão da consciência, na expansão do alcance cerebral. Aquele que está revestido no poder da prece, no estado de prece, já consegue silenciar antes de agir, não apontando mais quaisquer tipos de julgamentos, já alcança mais 1%. Não estou falando de santidade, estou falando de algo possível. De algo que todos vocês no planeta Terra estão possivelmente a serem vestidos. Mas muitos se entregam aos condicionamentos trevosos, aos condicionamentos da preguiça. Os espíritos trevosos colocam uma centelha, como se fosse um pequeno tempero que vocês falam na comida. Sim. Um pequeno tempero na comida que se chama preguiça. A preguiça é uma armadilha das trevas, que levam muitos dos encarnados aqui planetários da Terra ao desvio do cumprimento do propósito. A preguiça. Trabalhar para a espiritualidade, servir à expansão da consciência ao coletivo, significa levantar as mangas. Sabe levantar as mangas? Sim, arregaçar as mangas, hein? Sim, e trabalhar. E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, sempre conectado com a consciência divina. Sempre à disposição a servir, porque sabendo que quanto mais serve a espiritualidade com responsabilidade, mais caminhos abertos, mais revestimentos de amor ágape é empreendido na vida. Sem barganhas. Barganhas, preguiça, tudo isso são armadilhas das trevas. Tome uma garrafa de cachaça em troca de um bom emprego. Barganhas. Isso é barganha. Barganha. Então, se você entrega uma galinha sangrenta em troca do marido, da esposa, de uma manipulação de amarração, isto é manipulação. Isto é uma quebra da limalha ainda mais terrestre. Enquanto uns ainda quiserem interferir na manipulação do destino do outro, haverá trevas, haverá escuridão, haverá dor, haverá sofrimento. Por isso que a limalha do coletivo precisa de tratamento. E cada um precisa, não é a gota, a ponta do grão de areia, não é? Cada um sendo um grande deserto em um grão de areia. Tá.